Solicito ao senhor secretário que verifique a presença dos senhores vereadores por chamada nominal. Abel Domingues da Paz. Presente. Francisco Victorino de Moraes. Irineu Machado. Presente. Jorge Soares Godinho. Presente. Presente. Marciano Antônio de Moraes. Presente. Marcelo Luiz de Moura. Presente. Maria Aparecida da Silva. Marlos Martins Feitosa. Paulo Roberto de Souza Silva. Vanderlei Conceição Ferreira. Presente. William Soares Rodrigues, presente. Havendo quórum regimental, invoco a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declaro aberta a 4ª sessão extraordinária da 13ª legislatura da 4ª sessão legislativa, realizada no dia 14 de setembro de 2020, às 16 horas. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, ata da 21ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada dia 8 de setembro de 2020, com início às 19 horas. Feita a chamada nominal, constatou-se a presença dos vereadores Abel Domingues da Paz, Francisco Victorino de Moraes, Irineu Machado, Jorge Soares Godinho, Marciano Antônio de Moraes, Marcelo Luiz de Moura, Maria Aparecida da Silva, Marlos Martins Feitosa, Paulo Roberto de Souza Silva, Vanderlei Conceição Ferreira e William Soares Rodrigues. O senhor presidente invocou a proteção de Deus sobre os trabalhos a serem realizados e declarou aberta a sessão, determinando a senhora secretária que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que após lida e providenciadas pelas serventias, as retificações solicitadas, restou devidamente aprovada. Em seguida, o senhor presidente solicitou à senhora secretária para que procedesse à leitura das matérias do período do expediente. Expediente diverso. Ofício número 37 de 2020, Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, do 101ª Zona Eleitoral, comarca de Itapecerica da Serra, solicitando informações acerca do número de vagas definidas pelo município para o cargo de vereador nas eleições de 2020. Ofício número 433.220, SMTGP, Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, Assessoria Jurídica de Transportes, que encaminha a resposta ao ofício Gabinete WSR 10/2020, de autoria do vereador William Soares Rodrigues, anexos ofício SMT/DTP1D, números 030370-452 e 031620063, contendo informações de que a linha 282 TRO teve sua autorização revogada pela Portaria 74/2020, SMT Gabinete 030370-213, tendo a MTU São Paulo solicitado a reativação da mesma com seccionamento na estação metrô Morumbi, sendo a proposta encaminhada ao DTSPO, Superintendência de Planejamento Operacional, para análise e parecer técnico. Ofício CGCRRM números 590/20, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Cartório do Conselheiro Robson Marinho encaminha para conhecimento o anexo sentença proferida nos autos ETC 13651.989.19/6, que julgou irregulares o convite e o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Juquitiba e Alexandre de Lira e Silva, EPP, e ilegais atos ordenadores das despesas, acionando o disposto no artigo 2º, incisos 15º e 17º, da Lei Complementar Estadual número 709 de 1993. Expediente Executivo, ofício GP número 160 de 2020, encaminhando resposta ao requerimento sobre o número 91 de 2020, de autoria do vereador Marcelo Luiz de Moura. Anexo contrato administrativo, onde são partes o município de Juquitiba, São Paulo, contratante, e a entidade Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, SBCD, inscrita no CNPJ-MF, sobre número
48.211.585/1000 ao contrário, dígito 15, contratada. Ofício GP número 161/2020, encaminhando cópia do decreto número 44 de 2020, que institui o Comitê de Apoio para Assuntos referentes à Lei Aldir Blanc e da outras providências. Ofício Gabinete número 91 de 2020, encaminhando resposta ao ofício legislativo número 174 de 2020, ao projeto de lei do Executivo número 14 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Expediente Legislativo, requerimento número 108 de 2020, de autoria do vereador Vanderlei Conceição Ferreira. Requerimento número 109 de 2020, de autoria do vereador Jorge Soares Godinho. Pela ordem, os vereadores Marciano Antônio de Moraes e Vanderlei Conceição Ferreira pediram a subscrição do referido requerimento, o que foi aceito por seu autor. Requerimentos números 110 e 111 de 2020, de autoria do vereador William Soares Rodrigues. Moção de pesar número 27 de 2020, de autoria do vereador Marlos Martins Feitosa. Pela ordem, os vereadores Vanderlei Conceição Ferreira, Maria Aparecida da Silva, Marciano Antônio de Moraes, Paulo Roberto de Souza Silva, Irineu Machado, William Soares Rodrigues, Francisco Victorino de Moraes, Abel Domingos da Paz e Jorge Soares Godinho pediram a subscrição à referida moção, sendo todas as solicitações aceitas por seu autor. Pela ordem, o vereador Marlos Martins Feitosa solicitou 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Antônio Carlos Ferreira, sendo tal solicitação acolhida pelo senhor presidente. Moção de pesar número 28 de 2020, de autoria de todos os vereadores. Pela ordem, o vereador William Soares Rodrigues solicitou para que pudesse discutir a referida propositura, o que restou aceito pelo senhor presidente. As proposituras foram colocadas em discussão e em seguida submetidas à votação simbólicas, tendo sido aprovadas por unanimidade. O senhor presidente suspendeu a sessão no prazo de 5 minutos para a exibição de um vídeo em homenagem ao falecido emancipador e ex-vereador senhor Leônidas Bittencourt Gama. Indicação número 90 de 2020, de autoria do vereador Jorge Soares Godinho. Indicações números 91, 92 e 93 de 2020, de autoria do vereador Vanderlei Conceição Ferreira. Indicações números 94 e 95 de 2020, de autoria do vereador William Soares Rodrigues. Em seguida, o senhor presidente abriu a inscrição de vereadores para o uso da tribuna no período do expediente e, não havendo vereadores inscritos, o senhor presidente parou para o período da ordem do dia, solicitando à senhora secretária que fizesse a leitura das matérias a serem deliberadas. Primeiro turno de votação. Projeto de Lei do Executivo número 14 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. O senhor presidente abriu a inscrição de vereadores para discussão ao projeto. E não havendo vereadores inscritos, colocou em votação nominal. O projeto de lei número 14 de 2020 do Executivo, em primeiro turno, foi aprovado com 11 votos favoráveis, tendo o senhor presidente também votado, dada a exigência do quórum de maioria absoluta para aprovação, na forma do artigo 54, parágrafo 1º, inciso 5º do Regimento Interno. Em seguida, o senhor presidente passou para o período da explicação pessoal, abrindo a inscrição de vereadores para o uso da tribuna no prazo de 2 minutos. Não havendo vereadores inscritos, o senhor presidente fez suas considerações e agradecimentos aos presentes, e nada havendo a tratar, agradeceu a Deus pelos trabalhos realizados e declarou encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que após lida e apreciada em plenário, será autografada pelos membros da mesa diretora. Jorge Soares Godinho, presidente. Francisco Victorino de Moraes, vice-presidente. Maria Aparecida da Silva, primeira secretária. Consulto meus pares se há retificações a fazer. Não havendo retificações, a ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário
Que faça a leitura do projeto a ser deliberado. Prefeitura Municipal de Juquitiba. Projeto de Lei 15 de 2020 do Poder Executivo. Altera os artigos 1º, 15º. Cadê o doutor? Doutor. Desculpa. Prefeitura Municipal de Juquitiba, projeto de lei número 15 do Poder Executivo. Altera os artigos 1º, 15, 33 e 39 da Lei número 1757 de 2020, 1757 de 20 de outubro de 2011, regulamentação do Conselho Tutelar para dispor sobre os conselhos tutelares e da outras providências. Aires Scorsato, Prefeito Municipal de Juquitiba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei número 1757, de 20 de outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente é o órgão permanente, autônomo, colegiado, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, havendo no município de Juquitiba, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhido pela população local para um mandato de 4 anos, permitida uma recondução, mediante novo processo de escolha. Artigo 2º. Ficam inseridos os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 15 da Lei número 1757, de 20 de outubro de 2011, com a seguinte redação. Artigo 15, parágrafo 1º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. Parágrafo 2º. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Parágrafo 3º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Artigo 3º. O artigo 33 da Lei número 1757, de 20 de outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. A função do conselheiro tutelar será exercida em caráter de dedicação exclusiva, constituindo serviço público relevante e presunção de idoneidade moral. Artigo 4º. O artigo 39, parágrafo 1º da Lei número 1757, de 20 de outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação abaixo exposta, bem como fica acrescido o parágrafo 3º ao artigo 39. Artigo 39. A remuneração paga aos membros do Conselho Tutelar terá reposição inflacionária no mesmo índice aplicado ao servidor público municipal, não gerando qualquer tipo de relação de emprego com a municipalidade. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Fica assegurado aos membros do Conselho Tutelar: 1º, cobertura previdenciária; 2º, gozo de férias anuais remuneradas, acrescida de 1/3 do valor da remuneração mensal; 3º, licença maternidade;
Quarto, licença paternidade. Quinto, gratificação natalina. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Juquitiba, 9 de setembro de 2020, Aires Scorsato, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 15 de 2020. Tendo a honra de submeter a apreciação desta Igreja Casa, com os nossos cumprimentos, o presente projeto de lei, para fins de atualizar algumas diretrizes do Conselho Tutelar Municipal, as alterações da legislação federal que trata do tema. As alterações se darão nos artigos 1º, 15º, 33º e 39º da Lei Municipal número 1757 de 2011, para que a legislação municipal textualize direitos inerentes aos conselheiros. Atualmente está previsto na legislação local o prazo do mandato do Conselho Tutelar de 3 anos, o que já foi alteração na legislação federal para 4 anos, devendo assim a legislação local se adaptar aos ditames da Lei Federal número 13.824 de 2019. Ainda constará no texto legal, ora apreciado por esta Casa de Leis, direitos que na prática já são concedidos para os conselheiros, como cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas, acréscimos de 1/3 no valor da remuneração mensal, licença maternidade, licença paternidade e gratificação natalina, garantindo ainda a reposição inflacionária dos índices aplicados aos servidores públicos municipais, mas que não constam na lei vigente do município. Diante dessas justificativas, encaminha-se o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa para apreciação dos nobres vereadores, solicitando-lhes a aprovação. Juquitiba, 9 de setembro de 2020, Aires Scorsato, Prefeito Municipal. Está aberta a inscrição de vereadores para discussão ao projeto de lei do Executivo número 15 de 2020. Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação o projeto de lei do Executivo número 15 de 2020. Abel Domingues da Paz. Favorável. Irineu Machado. Favorável. Marcelo Luiz de Moura. Favorável. Marciano Antônio de Moraes. Favorável. Vanderlei Conceição Ferreira. Favorável. Williams Soares Rodrigues. Favorável. O projeto de lei do Executivo número 15 de 2020 está aprovado com 6 votos favoráveis. Seis. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pelos trabalhos realizados e declaro encerrada esta sessão. Obrigado e boa tarde a todos.